essa estrela no meu peito brilhar, eu nunca vou parar de cantar. Hoje, amanhã e sempre, Botafogo. Tem que respeitar, meus amigos, tem que respeitar. Eu tinha falado no pré-jogo, no vídeo anterior. Nós não temos demérito nenhum, divide 2 derrotas, não estamos na zona do rebaixamento, chegamos como líderes, com um baita futebol, e estou muito otimista para uma vitória nesse sábado. É no Newton Santos, é a nossa casa, a nossa fortaleza, e lá a gente tem plenas condições de jogar pra caramba e vencer esse jogo. Dito e feito, meus caros. Sejam bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, de forma geral. Olha, muito feliz com essa vitória de sábado. Eu vou postar esse vídeo aqui só no domingo de manhã, porque já está muito tarde para postar hoje ainda, mas estou gravando no sábado à noite, no finalzinho do hype aqui ainda. E olha, simplesmente, alguns botafoguenses estavam até zoando, né, o negócio lá do faz o L, só que o L nesse caso aqui seria L de Luiz Castro ou mesmo L de líder, né? Somos o líder do campeonato. No momento que eu estou gravando esse vídeo já aconteceu o jogo do Palmeiras, que ele empatou, então a gente abriu uma vantagem ainda maior. Mas mesmo que o Palmeiras tivesse vencido o Santos, não faria diferença, porque a gente está isolado ali na liderança com essa vitória. E foi uma grande vitória. Como eu falei também, clássico não tem mega favorito, tudo pode acontecer. Não é porque nós vimos de 2 derrotas que ia ser um abismo ali de diferença. A parte física que eu tanto falei para vocês não teria vantagem nenhuma para o Fluminense, por ter jogado um jogo a menos e não ter viajado. Eles também teriam um grande desgaste. E assim, espetacular. Uma partida assim com 1-0 não mostra que foi o jogo. Isso aqui era jogo para facilmente ter sido 2 ou até 3-0, porque o Botafogo dominou o jogo. Aquela onda lá de o Fluminense pode ter 60 e poucos % de posse de bola lá, porém tiveram 3 finalizações no jogo, nenhuma no gol. E chance clara de gol, uma só, e uma jogada ali de uma bola rebatida que o jogador Fluminense cabeceou para dentro da nossa área e sobrou pro Lelê. Foi um lance muito parecido, inclusive, com aquele gol que a gente levou do Goiás. Confesso que aquilo ali deu uma grande preocupação para mim no momento, e eu vi a cena daquele gol do Goiás ali, né? Foi ingrato, mas no jogo todo só isso. Só isso. De restante, Botafogo, enquanto eles tiveram 3 finalizações e nenhuma no gol, Botafogo teve 21 finalizações. Não foram 10, não foram 15, foram 21. O Botafogo pressionou pra caramba. Botafogo, Luiz Castro, na tática, conseguiu anular todos os pontos fortes do Fluminense. Todo aquele toque de bola, aquele futebol que a mídia cita como magnífico, o melhor do Brasil, foi totalmente anulado pelo Luiz Castro, pelo Botafogo hoje. Nossa dupla de zaga, que partida excepcional. Nossa dupla de zaga, Adrielson, Cuesta, anularam completamente o Cano. O Cano deu uma finalização no jogo que ele estava impedido, que o PR fez uma defesaça ali, porém ele estava impedido. Se ele tivesse feito gol, não valeria. Só isso. Aquele que é tido como um dos melhores atacantes do país, Germancano. Outro, Arias. Arias também é um grande jogador colombiano, que motorzinho do Fluminense ali na parte do ataque ali. Jogador bem difícil de marcar também, foi totalmente anulado pelo Marçal. Marçal partidaça. Em conjunto com os zagueiros ali, quando ele tentava cortar por dentro, anularam completamente ele. E ele também, em alguns momentos que ele tentou ir pela esquerda de ataque, no caso nossa direita de defesa, tanto o Rafael no primeiro tempo fez uma ótima partida, deu alguns ótimos desarmes, travou algumas possíveis finalizações do Fluminense. Também anulou o Arias quando ele tentava alguma coisa por aquele lado. E no segundo tempo de Plácido também fez uma ótima partida. Também não caiu o nível ali da nossa defesa, do passe ali, criações de jogadas. Nossa defesa como um todo. O PR, alguns estão citando como uma bobeada do PR esse lance do Lelê, que quase se tornou gol do Fluminense, ele não ter saído antes, mas eu confesso que tenho minhas dúvidas. Para mim,
ser mais uma jogada de sorte do que uma falha do pé, alguma coisa assim. Mas também não se tornou gol dos caras e foi a única chance no jogo todo. Jogada meio que aleatória. O cara deu uma cabeçada pra grande área pra ver o que virava, o jogador fluminense. Não foi uma jogada construída. E assim, Gabriel Pires. Que partida Gabriel Pires fez? Falando em anular grandes peças do Fluminense, Gabriel Pires anulou completamente Paulo Henrique Ganso. Tido como o camisa 10, o melhor armador, melhor meio do futebol brasileiro. Né? Há algumas semanas tem sido colocado nesse nível. Gabriel Pires fez uma partidaça, anulou completamente o Ganso. Marcou pra caramba, ajudava no ataque, deu ótimos passes, deu uns 12 ou 13 passes que eu me lembro, excelentes passes pro Luiz Henrique, ele acabou não aproveitando tão bem, mas assim, deixando ele em condições assim de subir pro ataque sem marcação nenhuma. Algumas inversões de jogo, alguns passes, umas tabelas, toques de primeira. Gabriel Pires, olha, partida excepcional. Além dele anular completamente o Ganso, ainda ajudou muito o time, fez praticamente tudo. Marcou, tocou, subiu no ataque, ajudava no meio campo na dele. Olha, partidaça. Pra mim, se fosse pra colocar os melhores, seriam Gabriel Pires, Cuesta e Tiquinho. Tiquinho Soares também. O que eu falar do Tiquinho Soares? O cara é o craque. O cara, no meu ponto de vista, não é só porque eu sou botafoguense, mas no meu ponto de vista, ele é o melhor atacante de futebol brasileiro hoje. Não tem como. O cara resolve todo jogo. Hoje ele não fez o gol, foi o Cuesta. Mas o que ele fez? Deu assistência. O toque pro gol do Cuesta, sentado inclusive, né? Que ele bolou na área ali, foi o passe do Tiquinho. O Tiquinho escorou a bola pro gol do Cuesta. E além disso, a frieza, o mental que ele tem pro jogo, no final do jogo, aquele negócio que eu falei que faltou com o Atlético Paranaense, o negócio de furar a bola, o negócio de você ter cabeça, você saber a hora de parar o jogo, a hora de travar tudo, Tiquinho fez de forma magistral hoje. Teve um lance que foi bem emblemático em relação a isso, que era, provavelmente devia estar faltando 3 ou 4 minutos para acabar o jogo, contando um acréscimo já. O Tiquinho recebe uma bola, meio balãozinho, domina, ele para, segura 3 jogadores do Fluminense. 3 jogadores do Fluminense só no domínio, ele só na técnica, na ginga. E ele sabe o momento certo, era que ele vê que um jogador Fluminense vê igual caminhão sem freio, ele só para assim, escora, cava falta pra gente. Arruma falta pra gente ali. Assim, e ele fez isso em vários jogos. Contra o Flamengo, a gente com um a menos. Jogos mais difíceis assim. Ou até jogos que não precisaria tanto disso, né? Mas ele faz de forma magistral. A mente, a frieza que ele tem não é nem de um jogador bom. É de um jogador excepcional, é de um cara craque. Sabe? Hoje ele mostrou isso também. Então, vamos ver quem mais. Tietê fez uma partida muito boa, mas eu não coloco ele para mim os melhores assim. Gabriel Pires, Cuesta, Adrielson e Tico Soares. Coloquei esses 4. Os 4 foram os melhores da partida e mais determinantes. Mas Tietê fez uma partida muito boa também, muito seguro ali no meio campo, ajudava nos desarmes, ajudava no toque de bola, também dava suas estocadas no ataque, também dava trabalho. O Júnior Santos, apesar de não ter conseguido fazer uma daquelas jogadas de drible mais incisivas dele para criar uma chance clara de gol ou mesmo chutar, ele deu 2 ótimos chutes de fora da área. Um, principalmente, foi uma defesa bem difícil para o Fábio fazer. Fez uma defesa de mão trocada, um chute de longe. Poderia ter sido um golaço se o Fábio não tivesse esperto. E assim, na parte do físico, da marcação, de ajudar na dobra de marcação na defesa, ajudar nas estocadas, a subida no ataque, assim, a parte da garra e da raça e do físico do Júnior Santos também foram admiráveis essa partida. E apesar de eu não colocar ele junto com os outros 4 que eu citei ali como melhores do jogo, mas ele também não deixou a desejar. Não ficou abaixo. Depois o Vitor Sá entrou muito bem também. Entrou sereno, tranquilo ali. Para fazer jogadas, para pressionar, né? Teve algumas oportunidades ali que ele acabou não conseguindo finalizar tão bem, mas foi importante. Ele deu uma dor de cabeça na defesa do Fluminense.
fez o papel dele ali bem. O Carlos Eduardo, apesar dele não ter tido uma jogada definitiva assim a nível de seja da assistência ou de finalização, ele fez uma partida melhor do que vinha fazendo antes. Hoje ele apareceu em alguns momentos, apareceu para tabelar, apareceu numa troca de passe, apareceu para algumas infiltrações para puxar a marcação do Fluminense. Então hoje ele fez uma partida melhor. Eu não considero ele no nível dos outros, mas ele já melhorou em relação aos últimos jogos. E assim, tudo isso em conjunto mostrou assim a capacidade também do Luiz Castro de montar um time para enfrentar qualquer um. A gente tem que lembrar que assim, essa nossa tabela, nós estamos agora com 6 vitórias e 1 derrota. Porém, foi uma tabela extremamente difícil. Nós jogamos com vários times fortes de alto investimento e candidatos ao título. Não estamos jogando só contra time que vai brigar para não cair. Muito pelo contrário. O Goiás provavelmente é o único time que vai brigar para não cair que a gente jogou contra. O próprio Bahia está com o investimento do grupo City agora. Não é um time fraco, não é um time ruim. Tem tido azar em alguns jogos, mas você vê que os caras não são ruins, longe disso. Depois, nosso rival, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo na primeira rodada, que provavelmente brigaria por uma vaga vai brigar por vaga na Libertadores. Corinthians, que apesar de estar no mau momento, mas a princípio também brigaria por uma vaga na Libertadores, né? Apesar de estar um momento muito, muito ruim, mas pela grandeza do clube, pelo investimento que tem também, em teoria brigaria na primeira parte da tabela. E agora o Fluminense, que era tido junto com o Palmeiras como os melhores times mais competitivos para tudo esse ano, que é brigar por tudo esse ano. Então, nessa nossa tabela a gente está mostrando que sim, a gente é competitivo e a gente tem condição. Só falta um time, que é o Palmeiras. Para mim, o jogo com o Palmeiras vai definir algumas pequenas lacunas ali. Assim, muito da mídia, né? Porque assim, já tem quebrado a cara bastante com o Botafogo, mas assim, até para mim como torcedor, né? Quero ver como que seria contra o atual campeão brasileiro, contra o provavelmente melhor elenco do Brasil, né? Não time titular, mas elenco. No meu ponto de vista, o Palmeiras é o melhor. Então, esse jogo com o Palmeiras, para mim, vai ser o grande finale ali até onde esse nosso Botafogo pode ir. Eu, mesmo no último vídeo lá, que eu tava até baqueado depois daquela derrota pro Atlético Paranaense, mas eu não perdi a esperança, não achei que era tudo terra arrasada. Inclusive, no pré-jogo que eu soltei nesse sábado de manhã, eu já tava com a visão mais otimista. E assim, no dia da derrota eu já acreditava da possibilidade real do Botafogo reverter esse placar contra o Furacão, no jogo de volta da Copa do Brasil. Depois do que eu vi nesse sábado, que eu te mostrei contra o Fluminense, e inclusive a superação da parte física também. Todo aquele problema da parte física que a gente vinha comentando ali, nos últimos 2 jogos, no segundo tempo, eu me senti muito contra o Goiás, contra o Atlético Paranaense. A gente viu uma superação nesse jogo Fluminense, uma garra, uma vontade. E assim, não dá pra usar o termo aqui que seria meio complicado, mas assim, você vê que o cara tá com o sangue fervendo, que o cara tá fazendo valer a camisa. Teve uma jogada do Tietê, que ele deu um chutão em cima do jogador Fluminense, cavou o lateral, ele vibrou assim, quase como se fosse o gol. E outros momentos de desarmes e de defesa, de boas jogadas, que o time vibrava assim, com fogo assim, de vestir a nossa camisa assim, que aquilo ali valia muito, aquele jogo. O brilho assim, o brilho dos jogadores, assim, a raça. Isso deu muito gosto de ver nesse sábado, no jogo Fluminense. É uma coisa que ficou um pouco ofuscada nos últimos 2 jogos, mas hoje ficou muito nítida. Nesse sábado, ficou muito nítido isso. Então, muito, muito bacana. Eu não tinha perdido a confiança totalmente, não. Tinha ficado um pouco baqueado essas derrotas, mas é o que eu falei, não era terra arrasada, não está tudo perdido. A gente fez muito mais coisa positiva que negativa nesses últimos meses. 15 jogos lá de invencibilidade, 5 vitórias no início do Brasileirão. O nível de futebol que o time vinha apresentando numa crescente, então eu tinha confiança sim, que era muito mais fácil a gente retomar esse bom futebol e a boa campanha do que ir ladeira abaixo, como alguns da mídia já estavam torcendo muito, né, que ia acontecesse. Aquelas vibes lá de cavalo paraguai, que agora é só ladeira abaixo. Não é não. Aqui é Botafogo.
E aqui as coisas são diferentes agora. Então, muito feliz com essa vitória. Agora deixa aqui embaixo os comentários, o que vocês pensam, o que vocês acharam do jogo, se vocês estão confiantes pra caramba, se vocês também se mantiveram otimistas, mesmo com as 2 derrotas, e agora fortaleceu aquilo que a gente já estava acreditando, mesmo em um momento ruim, mas não é crise, não é nada disso, aqui é Botafogo. E aqui sim, hoje, esse ano, a gente vai brigar sim por coisas grandes. Não dá pra falar que vai levantar todas as taças, quais taças vai levantar, mas que a gente vai competir por tudo, isso eu boto minha mão no fogo pra falar pra vocês. Nós vamos sim competir por tudo que a gente disputar. Um grande abraço a todos vocês. Claro, se possível, deixa o like, compartilhem para os botafoguenses, inscrevam-se no canal, não só por mim, não só pelo nosso canal, mas assim, para o YouTube ver o quanto é relevante quem fala e quem ama isso aqui, a Estrela Solitária General Severiano, para a gente também manter em alta o nosso Botafogo, quem ama o Fogão, e a partir do YouTube para outras redes sociais também, mantendo o nosso Fogão sempre em alta, nas redes sociais de forma geral. Um grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente, saudações alvinegras, pra cima deles, Fogão.